Olá! Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Pessoal, hoje nós estamos voltando aqui para a revista atualizada. É bom essa alternância, né? Não sei nem se essa palavra existe, depois eu vou consultar. Alternância, hora NVI, hora revista atualizada. Eu tenho dito que para você conhecer a história da igreja, você tem que conhecer o livro de Atos, que é onde começa a igreja, é o livro que nos ensina a pregar, é o livro que nos ensina a ser igreja, tá? Tudo isso está aqui no livro de Atos. Uma questão muito importante no livro de Atos é essa questão da aversão que os judeus têm aos gentios, e eu já tenho explicado isso, né? Apesar dos judeus cometerem os mesmos erros ou coisas piores que os gentios, eles desprezam os gentios, né? Dizem até que um judeu não bebe água, por exemplo, numa vasilha que tenha sido usada num samaritano. Isso porque os samaritanos são os judeus que romperam com a tradição judaica. Agora o gentio então nem se fala, né? E nós vimos aqui que Pedro recebe uma ordem de Deus para ir na casa de um gentio, e o pior, esse gentio era o chefe do exército romano, né? Os inimigos diretos, né? O alvo do ódio dos judeus. E o texto agora vai explicar isso para a gente. Vamos lá, capítulo 11. Chegou o conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim. E, fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isso sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Né? Então o que aconteceu? Viram ou souberam que Pedro tinha entrado na casa de um gentio, e isso bateu na boca lá dos judeus. Né? E os judeus entenderam que Pedro estava dando mau testemunho. Interessante isso, né? Entenderam que Pedro estava dando mau testemunho. Então Pedro vai explicar que tudo isso ocorreu porque o anjo apareceu para ele, Deus apareceu para ele, né, na figura de um anjo, algo como um lençol com animais proibidos. Deus manda ele comer, ele recusa,
A religião, já expliquei isso, a religiosidade de Pedro era tão impregnada que até mesmo se opõe a um comando de Deus. A religião para Pedro era mais importante do que a palavra de Deus. Que coisa contraditória, né? Tem coisa que não tem sentido. Não tem sentido. Mas vamos lá. Então ele explica, e quando ele chega na casa do gentio, o gentio conta para eles que teve a visão de um anjo também. O anjo pediu que ele mandasse chamar o Pedro, o Simão Pedro, né? E o anjo disse que esse Pedro traria palavras de salvação. Então ele mandou, né? Como nós já lemos, ele mandou chamar Pedro. Pedro foi com alguns irmãos. E quando Pedro começou a contar a história, eu quero abrir um parênteses aqui. A questão de pregação. Gente, pregação tem 3 regrinhas. A primeira regrinha da pregação é ler o texto. A segunda regrinha, explica o texto. E terceira regrinha, aplica o texto. Então você leu 11, do verso 1 ao verso 18. Leu? Primeira parte está cumprida, você já leu. A segunda parte é o quê? É explicar. É o que eu estou fazendo agora. Dizendo que Pedro entrou na casa de um gentio, os judeus não gostaram, chamaram na conversa. Ele está explicando o que aconteceu, da visão de Deus, da visão do anjo e tal. Que ele chegou na casa do Cornélio e ele simplesmente contou a história de Jesus, né? Falando desde lá dos profetas, a profecia, né? Da crucificação e etc, da ressurreição e etc. E sem inventar nada, sem fazer barulho, sem gritaria, sem inventar nada. Ele só contou o texto. E é assim que se prega. E ele disse que enquanto ele estava pregando, o Espírito Santo veio sobre eles, sobre os gentios. Aquilo que eu falei ontem, não precisa inventar nada, o seu papel é pregar. Quem converte é o Espírito Santo. Pedro só contou a história, Pedro não precisou inventar nada. Um outro caso que a gente pode lembrar é de Jonas. Jonas, quando foi pregar em Nínive, ele pregou com má vontade, ele não queria que ninguém ali se convertesse. Jonas não queria que ninguém se convertesse, né? E ele pregou de má vontade. Mas quem prega, quem converte não é o pregador. Quem converte é o Espírito. E o Espírito converteu a Nínive. E Jonas, que não queria que Nínive se convertesse, até dá uma bronca em Deus, né? Eu sabia que o Senhor era misericordioso e ia converter esse povo, e Jonas não queria. Mas, voltando a falar, quem converte não é o pregador. Quem converte é o Espírito Santo. E foi o que aconteceu aqui. Enquanto Pedro contava a história, o Espírito Santo veio sobre aquelas pessoas, e aquelas pessoas até manifestaram dons espirituais, né? É isso que o texto está dizendo. E Pedro diz para aqueles homens, aqueles inquisidores, né, aqueles líderes judaicos, falou assim: se Deus concedeu a eles o mesmo dom que concedeu a nós, quem sou eu? Né? Em outras palavras, eu não sou doido de peitar a Deus. Se bem que ele havia peitado lá naquele episódio do lençol, né? Quem sou eu para enfrentar Deus? Né? Então, aqueles homens, aqueles inquisidores entenderam que Deus também amava ou ama os gentios. Tá? Então, voltando a falar uma coisinha que eu falei ontem, tem uma conversa mal esclarecida, que o pessoal fala que Deus faz ou não acepção de pessoas? Sim e não, ou não e sim. Se a acepção de pessoas for entre gentios e judeu, não. Mas que Deus faz acepção de pessoas, faz. E faz mesmo. 39645836. Liga para mim. Me convida para ir na sua casa tomar uma aguinha gelada. Vamos sentar na varanda, bater um papo. Vamos falar sobre Bíblia, falar sobre a história de Deus, sem inventar nada, sem barulho, sem gritaria. Só lendo o texto e conversando conforme nós estamos fazendo aqui. Explicando o texto. Você precisa aprender o que significa as palavras escritas no livro da Bíblia em geral. Mas para você entender sobre igreja, é o livro de Atos. Que é aqui que começa a igreja. Que é aqui que começa a expansão do evangelho para os gentios.
Tá bom? Pessoal, iria ao ar ontem a entrevista com o Rafael Gândara, falando sobre religião e saúde mental. Por problemas técnicos, essa entrevista só foi ao ar hoje. Você não pode perder. Você que está passando por alguma situação difícil por conta da pandemia ou por qualquer outra razão, por questão de luto, problemas familiares, tá? Você precisa ouvir a palavra de um psicólogo. Ele vai dar um monte de dica, inclusive para quem mora aqui em Cruzeiro, tá? Talvez, né, esses dias eu visitei uma pessoa que ela falou para mim que 2 dos filhos dela estão passando por problemas sérios de ordem psicológica e emocional. Quer dizer, só numa família ela me falou de 2, né? Então imagina-se que o Brasil todo, o mundo todo está passando por esse momento de crise. Então as palavras do Rafael já está no YouTube, é só você procurar lá, Rafael Gândara, religião e saúde, saúde mental. Aí você vai ver o sujeito lá sendo entrevistado por esse humilde servo aqui, tá bom? E se você tem algum assunto que você gostaria que nós falássemos aqui, liga para mim e a gente chama um convidado aí, tá bom? Semana que vem vai ser o presbítero Rosivaldo Albano, uma figura, um homem de Deus, um homem que só no falar dele você já percebe que tem alguma coisa diferente na vida daquele homem. Tá, ele já fez essa chamada hoje aí, já o vídeo dele fazendo a chamada já foi ao ar, hoje e amanhã vai de novo. Rosivaldo Albano, ele tem uma oficina de carros ali naquela rua que desce ali no Mercantil São Paulo, eu não lembro o nome da rua, mas o Rosivaldo é bem conhecido, é um homem de Deus, vai estar conosco dia 16, falando sobre experiências com Deus. Você não pode perder, tá bom? 39645836, qualquer dúvida, se você discordar de alguma coisa que eu falei, liga para mim, olha, não concordo, me ensina, porque aí no dia seguinte eu vou pedir desculpas, eu falei isso aqui, estava errado, tá? Aí eu vou pedir desculpa, vou falar do jeito certo. Mas liga para mim, diz onde eu estou falando errado, tá bom? E para terminar, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Tchau. Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Queridos, eu sou o presbítero Francisco Rosivaldo Albano de Souza, da Igreja Presbiteriana Central, e estou passando aqui no programa do nosso irmão missionário Orlando, Cristianismo em Foco, para dizer aos amados ouvintes que na próxima quarta-feira, dia 16, estaremos com os amados irmãos compartilhando um pouquinho do que Deus tem feito em nossa vida, da maravilhosa obra do Senhor, do amor que Ele tem por nós, da misericórdia do Senhor, e que Ele venha estar falando através de nós um pouco daquilo que Ele fez em nossas vidas, de ter nos resgatado do império das trevas. E estaremos aí na próxima quarta-feira, dia 16, com os amados ouvintes e amados irmãos, participando deste programa que é uma bênção, Cristianismo em Foco. E que Deus nos abençoe e até a próxima quarta-feira.